Muito bem, estamos de volta e como eu prometi anteriormente, nós falaremos agora sobre máquinas agrícolas. Claro que no campo, esses equipamentos promovem conforto, eficiência e o principal, rapidez em todo o processo de produção. Foi-se o tempo em que a mão de obra humana era a única responsável pelas atividades do campo. Hoje em dia, são elas, as máquinas, a principal fonte de trabalho e produção agrícola. Para Nilson, que é dono de uma loja de máquinas há 20 anos, a alta produtividade é o que faz com que tantos produtores rurais invistam cada vez mais na mecanização das atividades agrícolas. A força humana, ela por si só, ela não faz muita coisa, então precisa de máquinas para que revire o solo, para que faça calagem no solo, né? Para que você possa produzir. Então, precisa de uma grade aradora para tratores maiores, precisa de um arado para revirar a terra para tratores menores, né? Até 75 cavalos. É necessário arados, grades niveladoras, você elimina essa grade aradora, um trator maior de grande porte e uma grade aradora. Então, esses serviços são essenciais para que você possa revirar a terra já corrigida, né, no caso, ou se não, você tem que corrigir para que você possa plantar o que você deseja. No caso do café, se usa muito roçadeiras, né? A grade está deixando de ser utilizada, a grade niveladora. E hoje, com a falta de mão de obra aqui muito grande, e por outros fatores também naturais, como a falta de chuva também, né, eles estão usando muito a irrigação e colheitadeiras, né, chama colhedeiras de café, na verdade. Essa colhedeira de café, ela tem vários tamanhos, de várias marcas, que elimina, assim, em termos de percentual, 98% de mão de obra. Além disso, a modernidade instalada nos centros rurais garante uma maior qualidade dos serviços e, claro, é responsável pela racionalização dos custos, acelerando o processo da economia agrícola do país. Aí nós vamos voltar sobre o financiamento. Porque está muito difícil hoje, né? Eu questiono isso há muito tempo, que o financiamento para a produção agrícola, seja ela em qual setor que fosse, teria que ser por equivalência de produto. Eu sempre questionei isso, porque os pequenos principalmente, é muito difícil ele conceder, ou concederem para ele um financiamento para ele trabalhar na sua pequena propriedade, entendeu? E quando eles conseguem isso, eles não conseguem pagar, porque eles não têm, na verdade, o equipamento necessário para produzir, para a produção, né? Então, se o governo, se o governo, os nossos gestores, na verdade, né, olhar para o lado mais de subsistência, de familiar, e ter um programa específico, né, por equivalência de produto, aí as coisas, eu acredito que esse trabalho familiar, ele possa se estender, né, assim, ele possa se estender assim, com melhores condições, entendeu? Com melhores condições. É por isso que os grandes têm condições de comprar máquinas, né? Os grandes têm condições de produzir porque eles recebem maiores incentivos, eles têm condições de receber maiores incentivos, né? Enquanto os pequenos não. Esta é uma plantadeira de grãos. Pelo nome, é bem fácil saber que a sua função é acelerar o processo de plantio. Já esta outra é uma adubadeira, responsável pela distribuição de adubo no local da plantação, mas que também pode desempenhar sem problemas o papel da máquina anterior. Mas para que esses dois equipamentos desenvolvam as suas atividades, o terreno precisa passar por um processo de preparação. Para isto, essas duas máquinas são as mais indicadas. Uma é a grade aradora, a outra grade niveladora. São todas elas, segundo o empresário, as mais comercializadas em nossa região. A novidade aqui na nossa região, ainda assim, o que acontece? Algumas outras regiões que produzem mais em grande escala, existe muito mais tecnologia. Para nós aqui, só são as colhedeiras de café, né, que apareceram para substituir, como eu disse anteriormente, a mão de obra. Mas antigamente se usava o quê? Tudo manual, né? Hoje usa a colhedeira para colher o café, que cai aí o custo mais ou menos em termos de 80%. 80%. Se hoje
os catadores de café estão cobrando R$4 por lata, uma máquina dessa vai sair na faixa de 80 centavos por lata, entendeu? Então, quem tem na verdade, uma produção maior, dentro de 1 ou 2 anos, eles pagam esses investimentos, né? E para os pequenos produtores estão mais difíceis, né? Porque os pequenos produtores, eles não conseguem um financiamento adequado para que eles possam, né, comprar esse tipo de máquina. E não só comprar a máquina, para que você use essa máquina, você tem que ter um plantio adequado para isso, né? Esse plantio antigos, esse plantio em curva de nível, ele não funciona mais para determinado tipo de máquinas. Então você tem que refazer o seu plantio para que você possa usar e usufruir dessas tecnologias, dessas novas tecnologias que estão aparecendo. Apesar de fazer das colheitas e safras uma atividade bem mais rápida, essa modernização ainda não faz parte da realidade de todos os pequenos produtores. Para Nilson, isso se deve pela falta de políticas públicas para aqueles que desenvolvem a agricultura familiar ou de subsistência. Daqui para frente vai ser assim, os grandes vão engolindo os menores, porque até para escoar a mercadoria, né, dos pequenos ficam mais difíceis, né? Como o lucro hoje está muito pequenininho, você está ganhando mais na produção do que, na verdade, né, na qualidade. Porque se você produz hoje, digamos, 1000 sacas de café, às vezes o custo não compensa, né? Não compensa em termos de percentual, entendeu? Você ganha hoje na produção, né? Na quantidade mais, entendeu? Sol em Conquista, mas você sabe, nós estamos no inverno. E no inverno, claro, faz muito frio em Conquista. Frio que muita gente adora, só que outras pessoas, no entanto, não gostam tanto. São os produtores de hortaliças da região. Você vai ver agora por quê. Na busca por um complemento à renda familiar, alguns agricultores resolvem plantar hortas. Dona Isabel Ferreira, por exemplo, produz hortaliças há mais de 20 anos. Ela vende para 2 clientes e lucra em média R$ 250 por mês. Se precisar, pode foliar com ditane, folheia, joga com a bomba e é só. Às vezes eu fofo a terra também, tem que fofar ela, né? Para ficar a terra fofa. E aí é só esperar a colheita. 2 meses, 3 meses. Seu Francisco Vieira, marido de Dona Isabel, ajuda na produção. A água tem 3 cisternas, mas a cisterna está ruim e não está tendo água, né? Então estou pondo água fora lá nos poços para molhar agora. Mas as aguinhas aqui tá pouquinho, não está tendo água correndo. Além desses cuidados, é preciso se atentar ao tempo, pois ele também interfere no desenvolvimento das plantas. Há uma temperatura específica para cada espécie de hortaliça. Algumas são castigadas com o calor, já outras sofrem com o tempo frio. Dona Isabel está plantando coentro, couve, beterraba, sementinha e brócolis. Mas nem todas essas hortaliças se deram bem com o frio dos últimos dias. Coentro porque o coentro queima as folhas com frio. Está queimando geral, todo canto, não é só aqui não. E é só, a pré-couve é boa, o frio. Para esses brócolis aí também é bom, né? Esse tempo frio. Porque tá a librininha, tá boa para eles. A beterraba não. A beterraba aí, como você tá vendo aí, não gosta de... Ela não sai boa com frio. O que acontece? Ela envermelha a folha, ela não cresce as raízes. E a por dessas folhas a gente tem que tirar mais pequena. Esses danos influenciam no preço dos produtos. Como a oferta diminui, o valor aumenta. Então, se você deseja ingressar nesse ramo ou prefere usar um tempero fresquinho colhido no quintal de casa, fica um alerta. Pesquise quais as épocas ideais para as plantas que você pretende cultivar antes de construir a horta. E agora as dicas da semana do ESB Rural para você. Conheça o tempo de amadurecimento de suas espécies. Saber qual o tempo de cada uma das variedades é fundamental para obter produção racional durante o ano inteiro.
Selecione as espécies mais adaptadas à sua região. Plantar hortaliças de inverno no Nordeste será uma prática improdutiva. Faça um canteiro só de mudas. Para economizar espaço e tempo, semeie as espécies algumas semanas antes da colheita das outras espécies. Faça plantações alternadas. Hortaliças perenes devem ficar em canteiros separados. A salva, o tomilho e a cebolinha, por exemplo, são hortaliças perenes. Plantas mais altas não devem fazer sombra para as outras. Milho, feijão, tomate e o pepino, por exemplo, devem ser plantadas na face sul da horta. Hora do descanso, de tomar aquela água, porque a gente vai para um pequeno intervalo, mas nós voltamos porque hoje ainda tem muita coisa boa no ESB Rural para você. Não saia daí!